Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala de empreendedorismo, empresas, gente que constrói, que traz e promove o desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que desenvolvem socialmente através do empreendedorismo social. Vamos conversar com Sara Vargas, que é graduada em Direito, especialista em terapia socioconstrutivista e psicodramática de famílias e casais, membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar. A Sara é coordenadora do Orphan Sunday Brasil, representante do Work Without Orphans no Brasil. Sara é escritora, etc, etc. Eu parei aqui no currículo da Sara, porque senão ia ficar metade do programa falando isso. E com o Rodrigo Rangel, esposo, fundador do Pontes do Amor, ex-presidente também, né, Rodrigo? Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Rodrigo, Sara, que prazer enorme ter vocês aqui Muito em nossa obrigada. bancada. Um prazer estar conversando com você, Orley. Muito obrigada por abrir essa porta para falar dessa temática tão importante. Isso, eu que agradeço demais o conteúdo maravilhoso que vocês vão proporcionar para a gente, para quem nos assiste. Uma alegria e um privilégio estar aqui. Só para dar uma contextualizada para quem ainda não conhece, a Pontes de Amor foi criada em 2012 a partir da história de Rodrigo Rangel e Sara Vargas, os dois que estão aqui conosco, e a família deles. É uma OSC, Organização de Sociedade Civil, é isso, né? Que atua em Uberlândia e região em sintonia com a Rede de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Desenvolve formações e compartilha tecnologias sociais a nível nacional e internacional. Surgiu diante da necessidade de promover o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Ô Sara e Rodrigo, como é que foi essa história, esse chamamento, conforme vocês chamam, para a criação dessa Pontes do Amor? Então, nós somos pais de 4 filhos e experimentamos tanto a filiação biológica quanto a filiação adotiva. Então, a nossa própria história foi nos trazendo para esse lugar. Nós fomos vendo que havia algumas diferenças, que a criança que já sofreu situações graves de violações de direito, violência, abuso, negligência, abandono, isso tudo vai afetando o desenvolvimento global da criança. E nós, enquanto pais, precisamos de apoio, assim como a criança precisa de apoio especializado. E naquela época, a gente morando em Uberlândia, né? Uberlândia, a maior cidade do interior do estado de Minas Gerais. Uma das 10 maiores do Brasil. Pois é, então, a gente procurava profissionais especializados que entendessem da realidade dessas crianças e nós não encontrávamos. E aí isso foi despertando em nós a necessidade de começar algo voltado para esse público, sabe, Orley? Sim. Porque existem especificidades na vida dessas crianças e desses adolescentes, e se os pais, os adultos cuidadores não entendem isso, a gente acaba levando por ofensa um comportamento que a criança faz, que de repente é um comportamento de sobrevivência. Ela não está fazendo aquilo porque ela quer te deixar louco, mas porque ela está tentando sobreviver. A voz dela não era ouvida e agora ela precisa usar o seu comportamento, mas por trás desse comportamento existem mensagens, né? Então nós começamos a estudar isso tudo e foi assim que a gente começou a Pontes de Amor, principalmente pelo incômodo de saber que haviam devoluções de crianças, É um absurdo, tanto né? na adoção quanto na reintegração, quando se tenta colocar essa criança de volta na sua família biológica. E também outra coisa que nos indignava eram os acolhimentos muito prolongados, né? E às vezes esses jovens muitas vezes completam 18 anos e aí estão sozinhos no mundo, né? Eles precisam sair do acolhimento e se virar sozinhos aos 18 anos sem uma estrutura familiar. Rodrigo, tudo isso passa por um processo legal, Sim. né? Envolve Ministério Público, essa coisa toda. A gente conversava ali no bastidor, antes de entrarmos aqui, Sim. sobre a dificuldade que algumas cidades menores têm nessa questão de adoção.
Sim, ausência de um conhecimento legal, vamos exato, dizer assim, exato. do próprio Ministério Público, do Judiciário de forma geral. Como é que é essa dificuldade? Então, nós temos muitas questões pontuais e, vamos falar assim, genericamente falando, né? Se as Hum. pessoas me perguntam como é que é a adoção, eu, particularmente, tenho a liberdade de falar assim, depende da comarca que você está. Deveria ser algo fluido em Natural, todos, né? natural, mas não é. Nós temos realmente dificuldades com a rede. Quando eu falo a rede, são todos os órgãos que compõem, né, essa esteira até Uhum. chegar num resultado final, de uma sentença de adoção, vamos dizer assim. Então, a gente tem cidades que tem poucos profissionais, na verdade, tem cidades que nem tem varas específicas. Só para a gente ter de números, a Sara pode me ajudar, que eu não estou. Mas, enfim. Minas só tem 8 varas específicas da infância. Pois é. Nós que temos absurdo, 800 e né? tantos municípios. Então, a gente Que deveria ter, a cada cidade que tem 100 mil habitantes, deveria ter uma vara específica da infância e da juventude, porque é um assunto que é base de qualquer civilização, né? A criança e o adolescente, que é tão pouco olhada, é muito falada, mas pouco olhada. Ah, todo mundo fala, blá, 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 mas tem poucas ações, muitas vezes efetivas, né? Que de fato vão trazer um resultado, né? Eficiente e eficaz para a infância. Então, a gente tem os grupos de apoio à adoção que ajudam nessa parte da adoção especificamente. Então, a cidade que tem um grupo de apoio à adoção ajuda muito, porque há uma conversa mais aprofundada com a rede, né? Com os juízes, com os promotores, com os desembargadores, enfim. A temática é muito profunda, ela é transversal a toda a área do conhecimento humano. Então, você fala assim, adoção, poxa, tem toda a parte jurídica, social, antropológica, né? Não é entregar uma criança para outra Não. família, né? Não é fácil. Essa assim. questão da própria devolução. Por que os índices no Brasil são tão altos? Porque as famílias não são preparadas. E as crianças também não. A rede, às vezes, demora demais de resolver a situação da criança. Quando a gente fala grupo de apoio à adoção, você fala, não, esse povo faz um lobby, um complô para adotar as crianças. De forma alguma, a gente quer proteger, a gente quer ver aquelas crianças que são para voltar para a família de origem, que volte, que resolva. E a gente dá todo o apoio para isso A gente também. dá o apoio para isso. A gente quer que essa família, que é a família natural biológica, adote de fato essa criança. Isso Exato. também é uma adoção. A gente enxerga isso como uma adoção. É o caminho mais normal, vamos dizer assim, né? Seria o caminho natural. É. Mas, todavia, entretanto, contudo, porém, se tem uma questão nessa família que ela tem, como a Sara comentou, algumas questões de violência, abusos, negligências, essa família ela vai para um poder estatal que aí fica lá a se resolver. E esse que é o grande problema que a gente tem que enfrentar, porque a gente quer que toda criança viva em família. Uma família que cuida, que nutre, que protege. E aí, nessas cidades pequenas, é necessário treinamento, conhecimento, capacitação. Isso é muito falho. Nós, como sociedade, falhamos muito nisso. Eu falo que eu torço para que exista pontos de amor na mesma quantidade que a gente tem boteco no Brasil, né? Para a gente trazer essa conversa para o boteco, entendeu? Mas não dá lucro, né? Então, infelizmente não. Mas a curto prazo não. Mas é a nossa esperança, né? O legado da humanidade, é a infância e a juventude que a gente tem que proteger. Para proteger a criança, a gente tem que proteger pessoas, adultos responsáveis, famílias, né? Então, essa é a nossa visão de capacitar as famílias para... É bom entender, as pessoas entenderem também que se você tira 10 crianças de um regime assim, sem lar, sem casa, né, sem família, você já está ajudando demais, você está fazendo já um trabalho gigantesco, né? Quanto mais você trabalhar nessa área, Exatamente. é melhor você tirar uma criança da rua, você dá um destino legal para o menino. E é isso mesmo, né, Orley? A gente não trabalha com números, a gente trabalha com vidas. Isso. E quando você consegue transformar uma vida, você transforma uma história e você quebra um ciclo transgeracional de violência. Porque aquela mãe, aquele pai que é violento, na maioria das vezes eles foram violentados. Aquele que abusa foi abusado. Então, são coisas que vêm de geração em geração.
E tem uma história que me marcou muito ao longo dessa caminhada. Nós fizemos uma parceria enquanto Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção com o grupo de BH. Nós fizemos uma parceria com o Cruzeiro Esporte Clube, Sei. né? E então alguns adolescentes foram escolhidos para participar dessa campanha. Eles falavam de si mesmos, quem eles eram, quais eram seus maiores sonhos, o que gostavam e tal. E tinha um rapaz que não ia entrar nessa equipe porque ele já tinha 16 anos, ele era obeso, ele era negro, ele tinha um problema degenerativo e ele era cadeirante. Fora Então, do a perfil chance dele difícil. ser Tinha adotado... tudo para ingressar, né? Então, a chance dele ser Exato. adotado era mínima, né? Era muito difícil de conseguir uma família para ele. Só que esse menino tinha três sonhos. O primeiro sonho era ter uma família. O segundo, ele era cruzeirense roxo. Ele queria conhecer os jogadores do Cruzeiro. Olha, E como ele era de BH, ele queria conhecer a praia. Eu vou resumir uma longa história. Ele entrou no projeto e uma família lá do litoral catarinense se apaixonou por ele e o adotou. Esse menino conviveu por 1 ano com essa família e ele veio a falecer. Mas ele teve seus 3 maiores sonhos completos. Ele conheceu todos os jogadores do Cruzeiro. Ele teve uma família e ele morou na beira da praia. Então, quando eu olho para histórias como essa... tirou como a do alguém da Carlos, rua, né? No mínimo, né? tirou da Exato. rua, tirou... E tudo que Dignidade. aquele menino sonhou, ele viveu. Né? Que privilégio que essa família teve de conviver com ele e de oferecer isso tudo para ele. Né? Dar é muito melhor do que a gente receber. A gente fica tão feliz. E como? Né? Então, são muitas histórias que a gente tem para contar. Eu me lembro, né, me marcou muito uma vez quando um bebê foi encontrado numa pilha de tijolos aqui em Uberlândia. Talvez você se lembre disso. Isso veio muito à mídia e tal. E a gente fica chocado, né? Esse bebê hoje continua aqui em Uberlândia, foi adotado por uma família fantástica, já é uma criança, né? Então, são tantas histórias que a gente tem o privilégio de cooperar com a construção delas, com o apoio dessas famílias, dessas crianças, que é emocionante. E o que a gente quer é chamar a sociedade para fazer parte disso, de alguma forma. É um privilégio, né? Nós falamos do Ministério Público aqui. Aqui em Uberlândia está bem aparelhado. Sim, Tá. sim. Nós somos privilegiados. É o doutor Epaminondas, né? Que Sim. cuida dessa parte aqui. Doutor Sim. Poiani, né? Doutor Poiani, que é o Toda- juiz toda a também. equipe Hoje, aí. tanto o doutor Epaminondas quanto o doutor Poiani são referências a nível nacional. E Né? a equipe técnica, nós estamos muito bem de equipe Isso. técnica, né? A rede. Claro que não há nada tão bom que não possa ser melhorado e nada tão claro. ruim que não possa ser piorado. É. Mas nós estamos bem. Graças a Deus temos. Uberlândia é privilegiado. O pessoal pergunta quanto tempo está demorando a adoção? Então, o Uberlândia tem um track record aí muito bom. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Quanto tempo demora uma adoção? Então, essa é uma ótima pergunta, né? É difícil de responder. Ele tinha que trazer essa pergunta, né? Depende muito do perfil da criança que a família quer adotar. Existem famílias lá na Pontes de Amor que do dia em que eles foram levar a papelada para se habilitarem para adoção, ao dia em que os filhos chegaram, não levou nem 9 meses. Foi mais breve do que uma gestação natural. Mas se você Excelente. quer adotar um bebê saudável, sozinho, sem irmãos, né? Então, provavelmente, você vai esperar em torno de 7, 8 anos. Aqui em Uberlândia é mais ou menos isso. Uhum. A gente Muito tempo, hein? Porque o que acontece? A maioria das crianças que são disponibilizadas para adoção, elas precisam ter o quê? O poder familiar destituído
para que elas sejam entendi. disponibilizadas para adoção. E então essas situações de violação de direitos e tal costumam aparecer já em idade escolar. É a escola que traz a denúncia. Então, essa é uma conscientização que a gente precisa trazer para a sociedade. Aquela história de que em briga de família ninguém mete a colher, não pode ser assim. Se você está vendo alguma coisa errada, você pode fazer uma denúncia anônima para o conselho tutelar, né? E você vai estar protegendo aquela criança, né? E tem o busca ativa, que eu sou, né? Eu acho que busca ativa quando a criança é mais velha, crianças, a gente fala crianças maiores, né? Então não tem fila. Então, por isso que fala que depende do perfil. Se um ser humano se candidata lá à adoção, fala que idade hoje busca ativa? Até 8 anos, 9 anos, a gente consegue, se for uma criança sozinha, saudável, não há espera para que essa criança seja adotada. Porque tem um programa, né? Com toda a formalização legal, os grupos de apoio à adoção pegam com as varas da infância, né? Com os fóruns do Brasil todo, e faz um matching disso, porque a pessoa às vezes, a fila, né? Eu falo que ela é a cartesiana, então essa dita fila, né? Eu quero uma criança até 3 anos de idade. Poxa, se ela fez aniversário ontem, hoje ela já não está mais naquela preferência. Uhum. Mas se daqui 6 meses, essa criança, 3 anos e 6 meses, né? Se as equipes técnicas, né? A técnica lá, ou do grupo de apoio à adoção, ou do judiciário, liga para uma família e fala, escuta, tem uma criança, essa família que está habilitada para uma criança até 3 anos. A gente liga para ela e fala assim, escuta, você não tem interesse de conhecer essa criança, quem sabe, de 3 anos e 6 meses? Ou tem aí aqui uma proporcionar criança, essa aproximação. Uhum. E esse é um dos projetos que são maravilhosos, porque a gente quer o quê? Trazer visibilidade, a invisibilidade que essas crianças têm hoje nos acolhimentos. É meio cruel até da gente perguntar, mas tem aquela coisa de preferência. Não, eu quero um loirinho, quero bonitinho, não quero negro, não quero gordo, não quero... Não chega a nos esse... últimos 10 anos. Não chega a esse Desculpa ponto. fazer essa pergunta. Não, mas tem que Não, perguntar. ela é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. As famílias ainda podem escolher a questão de raça. Então, se eu quero adotar só crianças brancas, se eu quero adotar brancos e pardos, ou se eu aceito qualquer raça, se eu aceito crianças negras, Grupos enfim. de irmãos, Então, isso é uma das coisas. A família pode dizer quantas crianças eles podem adotar, se é uma só, se é um grupo de 2 ou 3 irmãos, ou de mais irmãos, a idade, o gênero e a raça. E de onde são essas crianças. Porque, por exemplo, se nós estamos aqui em Minas Gerais, se eu me abro para adotar uma criança de todo o território nacional, se me chamarem lá no Amapá, eu preciso ter condições de, às vezes, passar 15, 20 dias no Amapá. Então, depende muito se a família vai ter essa flexibilidade. Né? Eu vi aqui, até foi numa matéria que saiu no jornal, no Diário de Berlândia, o número de adoções de crianças e adolescentes em 2024 já superou em 37% o total de 2023. Passou de 16 para 22 procedimentos de adoção. Exato. Beleza, hein? E agora nós vamos começar um curso preparando mais de 20 pessoas para adotar também. Então, a chance desse número aumentar ainda até o final do ano, ela é grande. E a gente fica muito feliz com isso, Olê. Isso é fruto dessa rede protetiva. A Pontes de Amor tem a alegria de dizer que a gente é parte disso, né? Porque nós, em parceria com a Vara da Infância, nós preparamos todos aqueles que vão adotar em Uberlândia. E nós também fazemos parceria com a rede de acolhimento, preparando as crianças que já são maiores, os adolescentes, que estão disponíveis para adoção, né? Porque eles precisam ser ouvidos. Agora mesmo a gente estava fazendo um estudo de caso de um jovem de 14 anos que ele não está aberto para adoção, ele não quer ser adotado. Então, a gente conversa, nossas psicólogas fazem todo um trabalho com ele, mas não adianta, se ele não flexibiliza, isso não vai dar certo, não adianta tentar forçar a barra, né? Então, a gente precisa trabalhar preparando esse jovem para a autonomia, para que aos 18 anos ele tenha uma rede de apoio e ele já esteja, né, em condições de trabalhar, de sustentar, e aí a gente tem parcerias com várias empresas, com a Fundação CDL, com a CIUB, para que essas coisas aconteçam.
Existem casos, por exemplo, de estrangeiros que queriam adotar aqui no Sim, Brasil. cada vez menos sobram crianças para eles, graças a Deus, porque os brasileiros estão ampliando o seu perfil. É. Quando nós começamos a Pontes de Amor, em 2012, há 12 anos atrás, se dizia que uma criança aos 3 anos ela já era velha para ser adotada. A Olha gente só. tem reportagens com esse título. Velha demais para ser adotada aos 3 anos. E hoje não. Isso. Hoje até 8, 9 anos não se tem dificuldade alguma. Hoje nós temos muitas famílias que se abrem para adotar grupos de 2, 3, 4, 5 irmãos. Olha, Eu conheço uma família que adotou 6. Ou a gente Coragem. consegue fazer uma parceria entre 2 famílias. Por exemplo, tem um grupo de Isso, 6 irmãos. Isso é muito bom. Uma família fica com 3 irmãos, a outra fica com os outros 3 e Bacana. mantém o vínculo entre eles, Na né? sentença judicial fala que você tem que manter o vínculo, né? Então, isso é uma solução para os promotores, para o juiz, para toda a rede, né? Exato. Você dá uma família para essa criança com sentença judicial que tem que manter o vínculo. Manter o vínculo é o quê? Telefonema, WhatsApp, passear uma vez por mês na praça, que seja, enfim. Coisas possíveis. É triste, né? Você ver separar os irmãos, né? Por É exemplo. triste. Muito Eles triste. não vai para fora do país. Vai. E é mais triste ainda você ver as crianças crescendo sem família, né? Porque logo em seguida elas vão Nossa. estar sozinhas, né? Então, por isso que a gente fala que essa união dos irmãos, ela é muito importante, mas é muito importante Se dão conseguir uma as família mãos, né? para eles, É uma né? coisa que Exato. ajuda a caminhar. Exatamente. Pois é, eu estou vendo aqui também nessa mesma notícia do Diário, desculpa, que atualmente há 10 crianças e adolescentes aptos para adoção com idades entre 9 e 17 anos e 6 outros, parece que você já falou sobre isso, Sara, e outros 6 já estão em processo de vinculação com famílias adotivas. Uhum. Isso Então, justamente, essa de 9 faz parte de um grupo de irmãos, por isso que sei. por isso Entendi. que ela ainda está disponível. Mas o que a gente vê é justamente isso. Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos uma família na Pontes de Amor que adotou um grupo de 4 irmãos, né? E estão lá, naquele fuzuê, não tinham filhos e tal, é um par homoafetivo, né? E a gente percebe que as famílias homoafetivas, elas são menos... Eu vou usar a palavra preconceituosas. Eu ia perguntar Elas isso para têm- vocês agora, esse pessoal, casal homoafetivo, como é que é feito isso? Existe algum cuidado especial nesse caso? Não. O cuidado que a gente tem é que É o mesmo para Ele- todos. que- A preparação, né? exato, e que eles tenham uma rede de apoio onde também a criança vai ter referências de outro gênero. Isso é importante, mas essa criança sempre vai ter uma avó, um avô, um tio, uma tia, alguém ali presente, né? Mas as famílias homoafetivas, elas têm os mesmos direitos que as famílias héteros e a gente tem tido muito sucesso nas adoções feitas por famílias homoafetivas. O que eu percebo também é assim, né? Na preparação, que eu acho que a preparação é extremamente importante, que ela tem sido desenvolvida, né, em parceria com a Vara da Infância, e conseguimos, né, uma robustez no curso, tanto é que na pandemia, o Tribunal de Justiça de Minas, nós, em parceria, claro, né, com o Tribunal de Justiça de Minas, o curso subiu para a plataforma EAD. O curso da Ponte chama. O curso da Pontes, em parceria com o Tribunal de Justiça, né? E isso foi muito bom. Então, mais de 7 mil pessoas, né? Famílias, enfim. E permanece na plataforma, né? Esse curso continua Então, disponível. até respondendo também parte daquela pergunta que você fez lá atrás, das cidades pequenas, muitas cidades pequenas utilizam esse curso como uma coluna dorsal e fazem outras conversas, outros bate-papos, mas ele acaba sendo um guia, né? Um guideline de como conversar, o que conversar, enfim. Mas aí eu quero, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa última, o papo reto que a gente fala, né, na preparação é o seguinte: vai ser mais difícil? Vai. É mais difícil para uma família, né, uma homoafetiva adotar no sentido social, para ela. Eles vão lidar né? com mais um preconceito. Eles vão lidar né? com mais um preconceito. Da mesma forma Ainda que a gente existe fala muito um preconceito. papo reto com uma família,
um sozinho? Monoparental. O monoparental. O cidadão vai adotar sozinho. É mais difícil para ele. A gente fala isso para ele na tora, né? A gente tem que falar a mesma forma. A uniparental, uma mulher chega lá. Por quê? Porque o casal é muito mais fácil educar uma criança. Claro. Né? Claro. Então a gente... É a referência, né, de pai e mãe. Isso, então a gente não alisa não, sabe, Orley? As pessoas às vezes têm muito... Nem pode, né? Não. Nem pode. Porque a gente quer que dê certo. Passar se a gente tipo de coisa romantizar, não funciona. vai dar errado. Vai dar errado. Né? E a gente, às vezes, assim, fala muito, né? O curso é bem interessante, muito interessante, assim. Hoje são muitos temas tratados, mas o grande passa-régua e fecha a conta é o seguinte: família que é bem preparada não devolve. É isso que a gente aprendeu lá no início, é isso que toca o barco, é isso que nos motiva a empreender, porque o resultado dessa organização social no frigir dos ovos é o quê? Preparar famílias saudáveis, né? Unir famílias, preparar a rede, enfim, todo esse universo aí, que é um universo paralelo, tá? Eu te falo com toda clareza, porque assim, quem tem família não imagina essas coisas, Orley. Eu nunca imaginava, graças a Deus eu sou de Uberlândia, né? Minha família é daqui, tenho muito orgulho de ser daqui, e assim, a gente jamais imaginava essas coisas de periferia, de violência, de negligência. Eu falava, gente, como é que pode? Porque a gente vive uma bolha social. Nós vivemos uma bolha social, nós não conhecemos essas realidades. Eu fui conhecer isso depois da pós. Falei, gente, como é que pode? Não sei como tem problema, viu? Puxa vida! A partir de insegurança alimentar, de tudo. Rapaz, o negócio tá cheiroso. Epa, chegou a hora do café Cajubá. Opa, agora. E como que não? Delícia. Aceito. Obrigada. E essas coisas estão aqui na nossa porta, viu, Ney? Estão aqui. E são essas realidades que, se a gente não enfrentar e conversar sobre, muitas, às vezes, né, vão ser essas crianças que vão se tornar violentas, porque uma criança repete a sua história. Ou engrossar as estatísticas policiais. Existem, as estatísticas mostram isso, Orley, quando você vai fazer um estudo daqueles que estão nas penitenciárias, 100% vem de famílias disfuncionais, de famílias onde havia violência, onde havia negligência, onde havia abuso. Triste. Então, a gente precisa trabalhar melhor a proteção, né? Só que, infelizmente, no Brasil, a gente espera o problema acontecer para depois querer resolver. É muito mais caro, dá muito mais trabalho e é mais difícil de resolver. Né? Então, se a gente trabalha a prevenção, a gente tem muito mais sucesso. O sucesso é muito maior. Gente, o café nosso é o café Cajubá. Delícia. Que é uma delícia. Saúde. É da terra. Opa. Fala em é da terra, se na sua cidade não tiver o café Cajubá na venda, no supermercado, no armazém, você pega o seu celular, o seu computador, acesse lá cafecajubá.com.br, acesse o mix de produtos do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo chega aí. Uma delícia. Muito bom. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Eu sou meio que movido a Dois. também. Depois você tem que me contar a história do café que você falou aqui. Foram as cabras que comeram o café lá na África. O povo viu umas cabras pulando. Falou, o que está acontecendo com essas cabras? Foram ver, descobriram o café. Dava energia. Dava energia para as cabras pularem lá. Onde é que nós paramos mesmo? A gente estava falando da questão da prevenção. Né? Da prevenção. E esses depósitos de crianças que tem em todo lugar, nas FEBEM da vida, entendeu? Isso, o trabalho de vocês
passa por esse setor também. Sim. Uma das coisas que a gente é envolvido é justamente com a articulação para a construção de leis e políticas públicas. Graças a Deus, há alguns anos atrás, em 2009, foi promulgada a nova lei da adoção, que, na verdade, trata muito mais do que da adoção. Trata, inclusive, da questão do acolhimento institucional, que, então, colocando limite, né, que não pode ter mais do que 12 crianças, se for no modelo de casalar, pode chegar até 20. Então, isso tudo foi colocado na legislação. Então, hoje nós não temos mais aqueles antigos orfanatos, né, que além de reunir muitas crianças e adolescentes, ainda misturavam os jovens infratores com aqueles que eram vítima de violação de direitos, né? Então, hoje isso é separado. Né? Hoje, o jovem que é infrator, ele vai para outro lugar. E as pessoas fazem muita confusão com isso. Até hoje. Porque ainda tem essa mentalidade, essa menina é da FEBEM, tá. Não, a criança que está no acolhimento institucional, que é esse que a gente sempre fala, né? É uma criança que ela não fez nada. Ela é vítima. Ela é uma vítima, de forma alguma. Ela é vítima. O Estado é que falou para ela, ó, seu pai fez um negócio, sua mãe fez outra coisa, é um problema de droga, um problema de prostituição, enfim, violência. Agora o Estado fala que sim, vai cuidar aqui. E aí nós temos um outro gargalo, que eu já queria também puxar, se puder, que é o nosso grande problema aos 18 anos. E os que não foram adotados? O gráfico de adotabilidade, né, que eu falo, vai caindo conforme a idade. E aí? O ser humano está lá, o Estado chamou para si essa responsabilidade, fala assim, poxa, eu vou cuidar, eu vou resolver, tá aqui. E aí? Aí fez 18 anos, nós estamos engatinhando ainda nisso. Não pode mais adotar, né, a partir dos 18. Pode, só que não é na vara de família. Mas é cada vez mais difícil. E aos 18 anos, esses meninos precisam sair da instituição de acolhimento ou da família acolhedora. Mas eu não digo, às vezes, nem adotar. Nós precisamos dar uma solução social para isso. Nós precisamos de parcerias e gente que quer empreender nisso. Poxa, vamos pegar esses meninos dos 18, tem legislação prevista, tem repúblicas. Nós já pelejamos para fazer isso, mas nós não temos braço, nem perna, nem dinheiro, nem equipe, né, ainda. Queremos ter, para cuidar dessa turma. Inclusive, em Uberlândia isso está sendo construído. Isso, a prefeitura está construindo isso, então, a eu creio rede. Que em breve a gente já vai ter um serviço de república para esses jovens, que é muito importante. É extremamente Mas não importante. basta você dar um local para eles morarem e um trabalho. Você precisa dar uma estrutura social, uma estrutura relacional. Para quem que eles vão contar quando eles conseguirem conquistar a namorada que eles tanto queriam? Nossa, eles têm uma importância tremenda, né, no futuro dessa geração. No ombro de quem que eles vão chorar quando forem mandados embora do trabalho, né? Então, eles precisam ter essa rede social. Tem que ter uma referência, né? Eu acho que nós, como sociedade, temos que ir nos adotando em todas as instâncias. Porque quanto mais a gente se adotar, e aí agora eu estou usando o adotar no... Lato sensu. Lato sensu, né? É isso, né? Que é a sementinha da gentileza, que vai virando ali uma boa ação, enfim... o amor, assim, de uma forma mais genérica, né? Bom, só para o pessoal entender direito, o pessoa que está nos acompanhando, eu quero adotar uma criança. Eu quero adotar uma criança, não consegui ter filho, não sei o que, tal. Procura o Orley Moreira agora. Procura o Orley Moreira. Me procura que eu encaminho vocês. Então, ela pode ir direto, se ela não for de Uberlândia, ela pode ir direto no fórum da sua cidade. Mas se ela for de Uberlândia ou de alguma cidade onde existe um grupo de apoio à adoção, a minha opinião é procure primeiramente esse grupo, aqui no caso a Pontes de Amor, porque você vai ser recebido, vai receber toda a orientação, você já vai chegar no fórum com a sua documentação organizada, né? Então a coisa flui, você vai tirar suas dúvidas, então é muito importante isso. Põe importante nisso. Gente, e o projeto Legado? Como é que é isso? O projeto Legado, ele foi um projeto de treinamento para organizações do terceiro setor e que foi muito importante para nós, para que nós aprendêssemos a gerir a Pontes, porque de repente a gente estava
com uma empresa social nas mãos, né? E eu creio que todo empreendedor social começa com uma causa. A gente não pensa que a gente vai ter uma empresa, a gente não é preparado para isso, né? Então, o Projeto Legado ele foi extremamente importante nesse sentido, de nos ajudar na questão de gestão, de ajudar a crescer os projetos, a medirmos, né, o resultado de cada projeto, enfim. Quebrou muito o paradigma nosso, porque a gente sempre ouve, assim, agora eu vou te perguntar, né? Me dê a liberdade, eu vou te perguntar. Empresa tem que dar lucro, Werner? Empresa tem. Tem. Não tem dúvida. É a base dela. É a base dela. Organização social tem que dar lucro? Tem também. Claro. Né? Porque, assim, a gente foi trabalhando isso e a gente enfrentou uma barreira. Mas não pode ter lucro. Não pode ter fim lucrativo. Como que não pode ter lucro? Não pode ter fins lucrativos, que é bem diferente uma coisa da outra. É tipo cooperativa, né? Exato. Você precisa investir o lucro na causa. Isso, né? é isso que não muda. é para os diretores receberem. Você não vai dividir, vamos supor, se deu dinheiro, não vai dividir entre os diretores. Não, o dinheiro vai ser revertido de novo para a causa. Isso. Agora, eu sempre falo, organização social, né? Nós estamos falando sobre empreendedorismo social aí, nós somos uma organização social, assim como todas as outras, sem fins de prejuízo. Porque não podemos ter prejuízo, e já tivemos. E aí a gente tem que tirar dinheiro do bolso e colocar lá. Então, assim, toda organização social precisa de muito apoio, porque isso não é do Rodrigo da Sala, isso é isso é da sociedade. E é muito difícil, né? Ser uma organização da sociedade civil no Brasil. É muito complicado. É a diferença com ONG, organização não governamental. É a mesma coisa, porque houve uma mudança na legislação do terceiro setor. Sim. Então, desde que foi criada essa nova legislação, ao invés de organização não governamental, elas passaram a se chamar organizações da sociedade civil, OSCs. Mas no Brasil nós temos preconceitos, todos nós sabemos disso, porque também tem fraude, como em todo lugar. Agora, o que eu percebo, e a gente navega nesse universo já tem 12 anos, né, amor? Tem muito mais gente séria do que bandido. Com certeza. Do que fraudador. Entendeu? Porque o brasileiro nós somos um povo aguerrido e gostamos de ajudar. Só que nós queremos ajudar a gente que é séria, gente que tem resultado, gente que tem demonstrativo e tudo isso, né? Sim. Então, a gente foi aprendendo essas coisas. Porque você não pode ser só sério. Você tem que ser sério, parecer sério e demonstrar que é sério. Né? Mulher de César. Exato. Tem mais café no bule aí, será? Posso pegar mais um cajubazinho aí? Nossa Senhora. Obrigado. E aí, Orley, o que eu penso, né? A gente precisa entender isso, sabe? Então, a organização social ela não pode ter fins de prejuízo, nós temos que ter lucro, e o lucro tem que ser revertido para a causa, para a gente fazer mais coisas. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley, prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade, o WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. A tal da ONG ficou meio não muito estigmatizada. Ficou.
Mas aí é que tá, né? A gente pega, por exemplo, a gente faz em muitos congressos, a gente investe muito, não com dinheiro da ONG, né? Que fica claro, né? A gente põe dinheiro do bolso, a gente viaja, né? E investe pessoalmente nisso também, assim como outros colegas. É bom falar isso, né? Porque eu fico mais tranquilo. Porque o povo às vezes fala assim, Não, é para falar. mistura as coisas, né? Fala, o cara tá indo para os Estados Unidos. Pô, tô indo com o meu dinheiro, né? Então, assim, a gente investe com prazer e com alegria. Para aprender, né? A Ponte de Amor, inclusive, os relatórios demonstrativos financeiros, tá tudo no site, juiz, promotor, todo mundo tá lá, tá público, né? E nunca vai ser diferente. Mas, o que a gente vê lá fora? Qualquer iniciativa social, de empreendedorismo social, que qualquer autoridade, um jornalista, qualquer um lá nos Estados Unidos fala assim, isso aqui é legal. O que esse povo está fazendo aqui tem valor. O que acontece? Há uma adoção dos órgãos, das entidades e sabe do quê? Universidade. O grande fluxo financeiro americano está dentro das universidades, que eles têm aquelas competições, porque os caras revertem o dinheiro. Fala assim, no final do ano, você é um jornalista, eu sou um jornalista, fala assim, eles têm até uma competição assim, meio de, como é que chama, de sou da universidade tal, eu sou de Michigan, eu sou de Stanford. Orgulho de pertencer. Exatamente. Isso. Aí ele fala, e aí eles têm uma competição pessoal entre si. Fala, esse ano eu consegui devolver para a sociedade $1 milhão. Exatamente. É a doação que ele faz para quem? Para a social. universidade. A universidade identifica os bons projetos. Nós temos núcleos mínimos lá, uma bactéria que era lá, de organização social. Vou dar o exemplo do Instituto Caring Purpose, que é uma inspiração nossa, que a gente tem todo o material deles. O que era? Era 2 profissionais PhDs que falaram assim, começaram a fazer pesquisa com crianças, a universidade pôs um rio de dinheiro e gente São referência capacitada, no mundo inteiro. adota aquela ideia, fala assim, hoje os caras distribuem tecnologia para o Brasil inteiro, era 2 caras. Pro mundo inteiro. O que eu falei? Brasil. É o mundo inteiro. Entende? Então, assim, a forma de pensar é muito diferente. Gente, o que é cultura, né? Cultura. Cultura. É chocante essas coisas, sabe? E a gente tem números que se a gente tivesse lá nos Estados Unidos, meu amigo, eu falo assim, a cidade, pontes. E o que eu queria dizer é que, complementando, né, o povo brasileiro é um povo generoso, é um povo honesto. Nós temos meia dúzia de gato pingado aí que são corruptos, né? Talvez um pouco mais. Foi meia dúzia E que acabam sendo um fermento que faz com que toda a massa levede, né? Mas nós precisamos, a gente percebe que quando a gente começa a construir uma corrente do bem, as pessoas vão se agregando, né? Sendo feito de forma séria. Então, porque isso traz relevância para a vida da gente. Meu pai faleceu tem 7 anos e se teve uma mensagem que meu pai deixou para mim, foi essa. Ele falou, olha, não tem nada de mais valor na vida do que a gente repartir vida. Se a gente vive só para a gente mesmo, a nossa vida é a vida mais miserável que a gente pode ter. Com e certeza. é isso mesmo, né? Então, tem muita gente aí disposta a repartir vida com crianças e adolescentes que estão precisando ser amados, estão precisando de padrinhos, de serem acolhidos, serem adotados, de voluntários, de gente para rezar por eles, né? Ô, Sara, e tem muita gente, tem muita criança desse jeito nesse país, não tem? Demais. Tem muita. Os números, eles são extremamente... como é que eu falo? Preocupantes, não, E além disso, abafados. abafados. Igual aquele filme lá. Entendo. O Brasil, ele está entre os 10 países com maior vulnerabilidade infanto-juvenil. Tem muita coisa que não se aparece. fala disso aqui dentro. A gente foi ouvir isso lá fora. Lá fora, a gente estava fazendo curso lá, os e indicadores isso, quem são fala outros. é ONU, Unesco, Unicef, entende? Então, são estudos sérios que são feitos. E Às vezes você sabe muito mais da gente do que a gente mesmo, sabe? Sabe? Um número que a gente nunca consegue é quantas crianças e adolescentes em situação de rua nós temos no Brasil. Não se levanta esse número, entende? Não há interesse também. Pois é, não há interesse. Uma questão que você perguntou, que nós falamos aqui, né, a respeito da devolução de crianças. Não se sabe hoje o número de crianças que são devolvidas. Isso é um dado plenamente levantável. E é né? altíssimo.
A gente E, sabe que é altíssimo. Mas não se tem interesse. Por quê? Porque quando eu trago à luz a vivência de rua, quando eu trago à luz reintegrações que não dão certo ou adoções que não dão certo, eu estou trazendo o holofote para uma rede que não está sendo eficaz, Sim, da qual eu faço sim, parte. sim. Então, ao invés de eu colocar a carapuça e falar, opa, eu preciso melhorar para que a criança e o adolescente possam ter uma vida digna, não, eu prefiro esconder e continuar aqui no meu marasmo, né? E Então, em última instância, o que você disse que não tem interesse, na verdade, existem muitos outros interesses que a Isso. coisa funcione mal, porque aí nós temos todo um outro universo, vamos falar assim, da Deep Web lá, que é tráfico de órgãos, tráfico de criança, exploração infantil, prostituição infantil, e assim vai embora, né? E números também para serem explorados politicamente Exatamente. exatamente. em época de campanha. Exatamente. Infelizmente. Agora A mesmo, vulnerabilidade interessa muito. semana Muito. passada, É seca no Nordeste. Né? Exatamente. semana passada nós estávamos ministrando Infelizmente. uma formação para os profissionais da rede da infância e juventude numa cidade do interior de São Paulo. E eles foram perguntando, apertando, e aí veio a pergunta assim, tá, mas e se uma criança ou um adolescente tem um surto no meio de sala de aula? A gente não pode conter aquela criança, porque se a gente for conter contiver e ela ficar roxa, esse professor tá com o pescoço, né? Assim, à prova. E aí eu falei, mas pois é, então vejam como que esse lá é um resolver problema isso. de rede que nós temos. Porque o certo seria chamar a rede de saúde, rapidamente a rede de saúde acudir e pronto, né? Então, existem questões que nós precisamos colocar essa rede mesmo para conversar, para pensar e construir novos fluxos, né? Ô, gente, o que mais? Vocês são os donos da história, o microfone está à disposição de vocês. Sarinha, ladies first. Eu quero dizer, Olê, que a infância ela é um período muito importante na vida do ser humano. Nós aprendemos sobre quem nós somos no seio de uma família. Não há nada que possa substituir uma família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa o desenvolvimento de uma criança. E lá no artigo 227 da Constituição Federal, fala que todos os direitos fundamentais, saúde, educação, inclusive o direito à convivência familiar e comunitária, é dever da família, da sociedade e do Estado. Se a família não está dando conta, nós, enquanto sociedade, precisamos nos envolver. A gente não precisa ficar esperando pelo Estado. Na verdade, a gente precisa juntar todas as forças para que isso aconteça. O Estado, às vezes, atrapalha. Né? Então, você que está nos assistindo, né, eu quero deixar essa mensagem mesmo. Não fique deitado eternamente em berço esplêndido, como se isso tudo não tivesse nada a ver com você. Nós podemos fazer a diferença. Lá na Pontes, a gente fala que todos são bem-vindos. Todo mundo é capaz de ajudar a arrumar um lanche, todo mundo é capaz de ajudar a arrumar as cadeiras. E existem profissionais que podem vir com a sua expertise e agregar, né, tanto na gestão, quanto na psicologia, no direito, no serviço social, na pedagogia, na psicopedagogia, em tantas áreas. Né? O pessoal da área de mídia, como a gente precisa do apoio. Invista né? dinheiro para pagar os profissionais, né? Que Isso. os profissionais estão lá, que são pagos. Exato. E que Então, precisa de recurso, que não tem recurso recorrente. a nossa Nós temos uma verbinha bem pequena. A nossa principal fonte é a sociedade. Né? Nós precisamos da sociedade para que isso tudo continue a ser feito. Então, vamos juntos. Né? E se você quer adotar ou se você quer saber mais, entra no nosso site, pontesdeamor.org.br ou no nosso Instagram, @pontesdeamor, e você vai saber mais sobre nós, sobre aquilo que a gente faz e vai poder conversar conosco. E como o tema é mais abrangente, né, de empreendedorismo social, todo mundo pode empreender. Cada um no seu trabalho. A gente não precisa Com certeza. Cada um dá uma beiradinha do que já faz. Não precisa inventar a roda. Fala, cara, eu quero ajudar aquele lar de idosos lá. Poxa, o que é a sua empresa? Cara, eu faço fralda. Dá um pouco de fralda. Ah, eu faço entretenimento. Vai lá ajudar. Então, assim, desde quantas organizações sociais nós temos, né? Essa cultura do voluntariado, de investir por dinheiro, é uma alegria. Para mim,
Isso é, assim, é um valor, é um princípio, porque nós estamos investindo em família, nós estamos investindo em qualidade social, né? O nosso IDH. Está investindo em nós próprios. Né? Exatamente. Você Isso, está investindo no futuro. Quer dizer, você Exato. não está no seu próprio, no do seu filho, do seu neto. isso o cartão de crédito não paga. Essa alegria, essa satisfação, esse entusiasmo é o que nos move, porque isso traz muita alegria, um retorno maravilhoso. Eu imagino. Gente, muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos muito. Nada a agradecer. Isso é um prazer enorme nosso aqui, entendeu? Para transmitir esse conteúdo maravilhoso que vocês ofereceram para a gente. Sempre à disposição. Muito obrigado. Sara, Obrigada, Rodrigo. Orley. Sucesso. Que Deus te abençoe em todos os seus caminhos. Obrigado. Obrigado a todos aí, Orley. Obrigado. A você. Encerramos mais este Conversa com Orley. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.